Olá pessoal, então na nossa aula de hoje de desenho de observação e apresentação, nós vamos conversar sobre volume e sombra. Como utilizar técnicas que permitam a gente expressar materialidade e dar volume aos nossos desenhos. Então nossa aula está dividida em 6 momentos. Primeiro eu vou falar dos materiais que nós vamos utilizar. Depois eu vou falar como dar volume para os nossos desenhos, focando nos sólidos geométricos que nós aprendemos nos vídeos anteriores. Em seguida, vamos falar sobre sombra de marcação, que é uma forma mais simples de aplicar sombra nos objetos. Em seguida, nós vamos falar sobre sombra projetada. Depois eu vou fazer uma demonstração combinando diversas técnicas que nós estamos vendo ao longo das aulas. E depois fazer o nosso encerramento, o resumo da aula e o encerramento. Sobre os materiais. Os materiais que nós vamos utilizar é a lapiseira 03 para fazer as linhas de construção, o lápis de grafite 2B e 6B para criar as sombras, o esfuminho, os marcadores artísticos, a base de álcool. No caso, no que se refere à cor, eu vou falar isso ao longo das demonstrações, mas de modo geral, nós vamos trabalhar com tonalidades de cinza e sempre tonalidades mais claras. Vamos trabalhar com a caneta nanquim de 0,45 mm, a grossura média, e o papel sulfite com uma gramatura média 120 gramas. Sobre o volume. Uma das formas de dar materialidade e volume aos nossos objetos é aplicar uma escala de tons. A ideia é que nós associemos a cada face dos sólidos tons de cinza. No nosso caso, hoje nós vamos trabalhar somente com tons de cinza. Mas se você estiver trabalhando com lápis de cor ou outro material, você pode também criar uma paleta de diferentes tons e aplicar no seu desenho. Aqui nesse exemplo, dessa escala de 10 tons, nós selecionamos 3 que foram utilizados para dar essa ideia de volume nessa escadaria. Tem algumas dicas que nós podemos utilizar. Por exemplo, as faces superiores geralmente vão ser mais claras. As faces paralelas vão receber o mesmo tom. Então, por exemplo, esta face aqui é paralela a esta, que é paralela a esta. Então, elas vão receber um mesmo tom, um tom semelhante. Esta face paralela a esta, a esta, a esta e a esta. Então, elas vão receber um tom semelhante também, no caso aqui um tom mais escuro. Uma outra dica aqui é que as faces inclinadas voltadas para a fonte de luz, elas vão ser mais claras que as horizontais superiores. Então aqui nesse exemplo a gente não tem faces inclinadas, mas nós vamos ver isso nas demonstrações a seguir. Nós vamos utilizar os sólidos que nós já aprendemos a fazer e neste primeiro exemplo vou utilizar os marcadores. Aqui nós vamos precisar de 2 tons de cinza. Nós podemos utilizar o mesmo marcador, só que nós vamos dar mais de uma demão. Só fiquem atentos, porque dependendo da gramatura do papel, pode vazar muito aqui atrás. Tá? É sempre interessante, principalmente se vocês estiverem trabalhando com um bloco de papel, que vocês coloquem uma folha para não vazar para outra, uma folha solta para não vazar para outra folha do bloco de vocês, tá? Neste próximo exemplo, eu vou utilizar tanto o marcador em um sólido, quanto a grafite para dar esse volume, aplicar os tons no outro sólido.
Nós vamos usar o desenho dessa escada para explorar algumas dicas de como utilizar esse sombreamento para dar um volume no nosso objeto. Nós vamos partir desse princípio. Todas as faces que são paralelas vão ganhar a mesma tonalidade. Eu vou definir que a luz vai vir de cima para baixo. A face mais clara vão ser as faces no plano horizontal. Então vou adotar o próprio branco do papel. Eu não vou utilizar o marcador. Já a parte do semitom vai ser esse plano que está aqui no sentido da profundidade. Então todos os planos paralelos a ele vão receber essa mesma tonalidade. E o mais escuro vai ser esse plano aqui no sentido do comprimento. Neste próximo exemplo, nós vamos fazer uma caixa com uma abertura na parte superior. Para isso, nós precisamos fazer um sólido, que é um prisma retangular. Nós vimos esse passo a passo na aula passada, vocês podem acompanhar com mais detalhes revendo o vídeo passado, ou podem acompanhar esse passo a passo no vídeo acelerado que nós estamos vendo agora. Agora que nós temos o sólido, nós vamos fazer um retângulo nessa face superior do sólido. Agora, com o marcador, eu vou pintar esta borda. Essa daqui é um tom de cinza. Eu estou usando essa marca e essa daqui é referência, tá? Mas como eu sempre falo, vocês têm que testar, ver a tonalidade com o material que vocês têm e verificar qual é o efeito, se ele vai dar o efeito que nós queremos. Agora, nós vamos dar uma espessura para essa abertura. A partir dos vértices, eu vou traçar linhas verticais. Vou definir aqui a espessura e vou traçar linhas agora que acompanham esta inclinação. E agora uma outra linha que acompanha esta inclinação no sentido da profundidade. Então observem que esta aresta corresponde à altura da nossa caixa e ela está na vertical. Logo, se eu quero representar a espessura, então esta aresta também vai corresponder à altura, no caso a espessura dessa face superior. Agora, usando a caneta nanquim, nós vamos traçar somente as linhas de contorno visível. Observem que onde nós passamos o marcador, o lápis não saiu. Mas para o nosso objetivo, para a questão didática do nosso exercício, isso não é um problema. Agora eu vou utilizar o mesmo marcador anterior e vou pintar todo o restante da caixa.
Agora nós vamos usar aquele princípio de que as faces que são paralelas vão receber a mesma tonalidade. Então eu vou definir que essa face lateral ela vai ser mais escura. Então com a mesma tonalidade de marcador, tá? Eu vou passar novamente. Agora observem o seguinte, essa face é paralela a essa, só que ela está dentro da caixa, então ela recebe menos iluminação. Nós vamos desenhar agora um sólido com um rebaixo na parte frontal. Então, primeiro passo, fazer o sólido. Agora que nós temos o nosso sólido, eu vou fazer, acompanhando o formato desta face frontal, um retângulo menor, tomando cuidado para deixar a mesma distância nas laterais e na parte superior e inferior. Agora, eu não vou pintar essa nossa borda, ok? Que nem nós fizemos no exercício anterior. Agora eu preciso definir qual é a profundidade desse rebaixo. Se é a profundidade, então ele tem que acompanhar a inclinação destas arestas aqui, ó. Só que elas vão partir do vértice desse retângulo menor. Aí agora eu vou definir a face do rebaixo. Traçando a linha que corresponde à altura e agora a linha que corresponde ao comprimento. Eu poderia fazer essas outras linhas aqui, mas elas não vão aparecer, então não vou nem traçar para não nos confundir, ok? Vamos agora utilizar a caneta nanquim para destacar as linhas que são visíveis. Cuidado para não destacar alguma linha que vai ficar oculta. Somente agora que nós não utilizamos a técnica de pintar a borda. E agora nós vamos pintar com o marcador, tomando aquele cuidado de as faces que são paralelas ficarem no mesmo tom. Então, eu vou definir que a face que vai receber mais iluminação é essa face superior. Então, essa parte de cima vai ficar branca. Isso daqui vai ficar um meio tom. Esta face interna do rebaixo está paralela a essa face que eu acabei de pintar. Então ela vai receber a mesma tonalidade, ok? Já essa aqui vai ser a face mais escura. Então eu vou utilizar o mesmo marcador, só que eu vou passar mais de uma demão, digamos assim. Observem que esta face aqui do rebaixo está paralela a esta, então ela vai receber também, ficar no mesmo tom. No próximo vídeo nós vamos falar sobre sombra de marcação e sombra projetada.